Essa é uma comprovação científica da Gestalt terapia que prova o seguinte. Aqui é uma imagem só, vou te explicar agora. São duas realidades diferentes. O que ela tem a ver com a sua vida? Calma que você já vai entender. Presta atenção no que eu estou falando. É uma imagem só que são duas realidades diferentes. Então são duas situações distintas. Isso chama rivalidade binocular. Esse é um experimento conhecido como vaso de Rubin, porque Rubin foi o cara que fez esse experimento e conseguiu comprovar que existe no cérebro da pessoa uma rivalidade binocular. Quando você vê o vaso, você não enxerga os dois rostos, porque você está vendo o vaso. Então, é como se o fundo fosse branco. E quando você vê os dois rostos, você não consegue ver o vaso, porque é como se o fundo fosse preto. Isso significa o quê? Cientificamente falando, você só percebe, o cérebro humano só percebe uma realidade por vez. Você pode até tentar ver as duas ao mesmo tempo, mas você só vai conseguir focar, só vai conseguir entender se olhar elas de maneiras separadas e distintas, porque elas são distintas. Só que o cérebro vai precisar interpretar uma informação por vez. Isso significa que você está vivendo atualmente o cenário de realidade que você escolheu. E você só consegue ver ele. E você só consegue criar mais dele. E só manifesta mais dele. Porque o cérebro só vê uma realidade por vez. Ele só percebe uma realidade por vez. Isso quer dizer que a mente humana não consegue estar em dois estágios ao mesmo tempo. Duas realidades opostas ela não consegue. Por exemplo, a pessoa não consegue ser rica e ao mesmo tempo viver com dificuldade. Não. Se ela é rica, ela não tem problemas financeiros. Aí, só se ela for a falsa rica, né? Que, como dizia na minha terra, que comeu ovo a rota peru. Aí ela tá quebrada e tá querendo bancar uma de rica. Não, estou falando assim, a pessoa que tem abundância, tem muito dinheiro, tem muita riqueza, tem muito sucesso, ela não vive escassez. A pessoa que tem muito sucesso, ela não vive fracasso. A pessoa que é segura, ela não tem medo, não é? Não é verdade isso? Não tem como você viver dos dois. Inclusive, é uma passagem bíblica que diz, você não pode servir a Deus e a Mamon. Uma coisa ou é outra. Então fala pra mim. Adianta alguma coisa se você ficar tentando limpar crença, karma, acordo akáshico, sei lá, como é que é? Passar canela atrás da orelha, essa eu não conhecia. Passar canela atrás da orelha, no pé, na porta da casa, onde você quiser. Adianta se o seu cérebro só vai ver uma realidade por vez? Adianta fazer mantras, visualizar, fingir. Seu cérebro só consegue ver problema, escassez, falta, medo, ele só vai ver isso. Com base nisso, para resolver esse problema, que é algo que o cérebro faz para qualquer pessoa. Para resolver isso, lembra que eu falei que eu tive que criar uma estrutura para eu seguir? Eu também desenvolvi os cenários de realidade, que é o que eu ensino para os meus alunos, lá no módulo de CCR. CCR é Criação Consciente da Realidade. É um módulo que tem dentro do método toda uma estrutura que eu ensino lá, só para você saber. Assim você vai treinar a mente com os cenários de realidade que você quer viver. Por quê? Porque você tem que começar a ver, escolher esses cenários, reaprender como é que isso funciona. Então, por que o CCR que eu ensino dentro do método, ele é eficaz? Porque você vai criar cenários diferentes daqueles que você está vivendo, para alterar esse mecanismo cerebral chamado mecanismo de rede padrão. É por isso que quando você não sabe o que quer, quando você não tem clareza, não tem como você criar cenários. Aí vem aquela frase, né? Quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Quando você se conscientizar disso, começa a criar cenários conscientes da realidade, o seu cérebro sai desse padrão e começa a mudar. Sabe por que você mantém a sua vida estagnada? Vendo apenas a falta, a escassez, a dor, o sofrimento, a dificuldade, vê que não tem dinheiro sobrando, sempre dando um jeitinho no sufoco, mesmo que você seja positivo e pense positivo. Sabe por que isso? Porque existe uma rivalidade. Agora eu vou te explicar de uma maneira um pouco mais esmiuçada aqui. Existe uma rivalidade na sua mente. Que ele vai olhar para uma realidade e não vai olhar para outra. Exatamente o que você viu agora aqui nesse experimento. Então, quando você está em um cenário de caos, de sofrimento, ele não vai te mostrar outro. Porque a realidade aparece para você, ela vai se mostrando para você conforme você percebe. E se essa rivalidade binocular está ali atuando, ela não deixa você enxergar riqueza, não deixa você enxergar oportunidade, abundância, porque o teu cérebro está apenas vendo miséria, falta. Não há como viver cenários de prosperidade criando cenário de escassez. Rico não vive um cenário que não seja o dele. E pobre também não vai viver um cenário de rico, porque ele não dá conta. Pode ver, local que rico frequenta, geralmente pobre não frequenta. Já começa por aí, por causa dessa rivalidade binocular. Agora, entenda aqui onde eu quero chegar. A sua vida é um cenário, são cenários de realidade. Por quê? Porque eles são falsos? Não.
Porque você criou aquele cenário. E lembra que eu falei que ele é plástico? A realidade é plástica, a sua mente é plástica. Você pode mudar a qualquer momento. Só que não tem como fugir desse cenário. Ah, eu vou sair dele agora, eu vou ir ali pro cenário do vizinho. Não tem como. Você pode mudar ele, remodelar ele, criar outro cenário, mas não fugir dele. Você vai ter que aprender a eliminar essa rivalidade binocular que tem aí. Quer ser rica? Primeira coisa, ó, eu sei que é um conselho, né? Mas aí já, conselho fosse bom, não se dava. Quer ser rica? Para de pedir esmola. Ai, como assim, doutora? Eu não tô pedindo esmola. Quando você quer as coisas de graça, quando você quer as coisas dos outros, você tá pedindo esmola. Quer emagrecer? Para de empurrar com a barriga aquilo que você sabe que tem que fazer. Ah, eu quero um relacionamento saudável, eu quero conhecer o amor da minha vida. Então para de se diminuir. Achar defeito em você. Achar defeito nos casais. Achar que todo mundo trai, que ninguém presta. Dizer que o homem não presta. Que a sua mãe te ensinou a não depender do marido. E aí você quer um marido bom. Como? Quer uma casa melhor? Um carro melhor? Então você tem que começar a criar estes cenários, montar eles, escolher. Escolha a casa. Decida ela e não muda de ideia. Não fica voltando atrás. Você vai aprender a criar, montar esses cenários conscientes. Esta palavra muda tudo. Só que consciente significa que é você quem está escolhendo, é você quem está decidindo e você sabe como faz para mudar. Então, criar cenários conscientes de realidade. Usar aquilo que é mais moderno, que é mais recente, que é mais atualizado. Não fica perdendo tempo com coisinha, dica, 3 passos. Não, não é isso. Existem coisas avançadas que você vai colocar em prática. Existem métodos avançados para você ter resultados mais rápidos. O cenário que eu ensino no CCR, por exemplo, é um modelo do método que atua a nível cerebral. E a neurocriação da realidade que eu desenvolvi para mim, eu ensino no método que eu chamo de CCR, porque é criação consciente da realidade, é o que você quer. Porque você merece isso. Ou estou errada?